Ei, nerdolas, beleza? Como é que vocês estão, rapaz? Tudo bem? Que coisa boa, seguindo aqui com o Yu Yu Hakusho, seguindo aqui a série com todos os episódios. Eu prometi pra vocês e tenho que cumprir agora, né? Mas vamos lá, seguindo que a história tá muito boa. E estamos chegando lá, galera, chegando lá na luta com os Toguro pela primeira vez. Vamos lá. Seguindo na história, nesse episódio 24. Lembra que no último episódio eles chegaram na mansão e foram apresentados ali o primeiro dos três monstros. Se eu não me engano, é a Organização Fantasma, alguma coisa assim o nome. Eu deixo aqui também. Falei pra vocês que eu vou puxando da minha memória, já que eu não tenho um roteiro aqui, mas eu vou deixar aqui escrito o nome correto, tá? O primeiro monstro ali das organizações Fantasma, que é a Miyuki. Cara, e é muito engraçado que quando eles chegam lá, a primeira coisa que acontece é o Kuwabara falar que ele não vai lutar com mulher, porque ele não faz aquilo, que ele não vai bater em mulher e etc, né? Ele fica se recusando a lutar com a Miyuki e nessa hora o Yusuke fala, então deixa comigo que eu luto com qualquer um. O Yusuke fala que pode ser homem, pode ser mulher, que ele não escolhe adversário, que ele vai lutar assim mesmo. Aí quando começa a luta, galera, esse episódio, galera, é muito legal. Eu acho que seria um episódio que nunca passaria hoje. Ou ele teria que ser muito cortado, né? Muito editado para ele, pra ele acontecer hoje. Vocês vão entender o porquê. Quando começa a luta, o Yusuke fala que primeiro ele precisa confirmar uma coisa. Aí quando a Miyuki pula para atacar ele, ele também pula. Ele dá uma palpada nela, galera. Dá uma palpada aqui na parte de cima, se é que você me entende, para ele checar se de fato ela era mulher. E depois que eles caem, a Miyuki fica com muita raiva, fala que o que ele fez desonrou ela, né? Que ela ficou. Que ele desrespeitou ela com o que ele fez. E ela sai com toda a raiva lá atacando ele. E ela joga até um. Ela tira um cabelo, um fio de cabelo, e transforma como se fosse num chicote, alguma coisa assim. E puxa ele, puxa pra cima, derruba. Mas aí depois é explicado exatamente o que aconteceu, galera. Que tem uma hora que o Yusuke começa a bater nela sem pena. Ele dá uns murros aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, dá vários murros lá, derruba ela. E briga assim, bem firme mesmo. Ele não alivia pra ela, não. E depois é explicado que ele deu uma palpada em cima, aqui, mas ele também deu uma palpada embaixo. E ele confirmou que não era mulher. Então, ele deu uma confirmada primeiro, por isso que ele tava pegando tão pesado. Ele até fala que se fosse uma mulher de verdade, ele não ia estar pegando tão pesado. Aí a Miyuki fica lá com raiva, com mais raiva ainda depois que ele falou isso. Mas aí ele consegue dar uns golpes nela e derruba ela. Ele até dá um discursozinho pra ela, que se ela quiser ser mulher de verdade, que ela seja 100%. Mas aí ela é derrotada, a Miyuki. Assim, foi uma luta rápida, mas assim que mostrou que o Yusuke tá caceteiro, ele não tá diminuindo não. Ele não tá se contendo, né? Então aí eles já partem pra próxima, eles até viram pra câmera que tá lá em cima, assim, no teto, eles viram pra câmera e falam: É, seu cabeção, falando com falando pro Tarukane que só faltam dois. Eles até fazem assim, ó, só faltam dois. Eles fazem pra câmera e eles vão seguindo. Eles chegam num corredor e quando chegam lá, galera, eles começam a ser atacados. Eles não conseguem ver quem é, que já é o próximo monstro lá. E de novo eu não lembro o nome, mas vou colocar aqui. Ele é muito rápido e ele usa uma capa e ele usa como se fossem umas garras assim, umas garras de ferro que lembra um pouco o Vega ali do Street Fighter, né? Então ele é muito rápido e parece que ele some. Mas aí tanto o Yusuke leva um ataque nas costas lá, ele leva com aquelas garras e ele dá bem forte nas costas do Yusuke. Se eu não me engano também ele dá um ataque no Kuwabara. Só que eles não conseguem ver quem é que tá atacando eles. Aí eles têm uma ideia de correr. Então vamos correr. Eles correm pra frente no corredor e viram à direita. Aí o carinha lá, ele pensa que eles estão fugindo, que eles são covardes. Aí quando ele vai atrás, que ele vira no corredor, o, o Kuwabara fala, agora Yusuke. E o Yusuke dá um shotgun, galera. Não sei se vocês lembram que o shotgun é como se fossem vários leigãs. E o cara é metralhado, galera. Chega, ele é jogado assim na parede e a parede fica toda assim
cheia das marcas, né, dos ataques, que não tinha como ele fugir, porque era o espaço do corredor. Aí eles conversam lá que na verdade foi o plano deles, que como eles não estavam conseguindo ver o cara, eles correram pro corredor, que uma hora o cara ia entrar no corredor e só era o Yusuke atacar. Tem até uma hora que o Coabra fala assim: "Ah, com um ataque desse não tem nem como você errar, né?" Que o ataque dele pegou o corredor inteiro, não tinha como o cara é, evitar os golpes, né? Que foi realmente uma metralhadora de Leigãs. Vocês estão vendo aí como é que tá na tela, né? Então, logo depois desse, eles falam de novo. Agora só falta um, viram pra câmera. Só que aí nesse momento, o último monstro, o último dos três, que é o maior lá, o grandão, ele quebra a parede e puxa a Botan. Que a Botan tava com eles esse tempo todo. Ele puxa ela e segura ela assim com a mão. E ele fica ameaçando a Botan para que os dois, o Kuwabara e o Riei, não consigam atacá-lo. Tem até um momento que o Kuwabara puxa a Leiken, mas quando ele vai atacar, ele começa, mas ele para porque ele estava preocupado que a Leiken ultrapassasse e batesse na Botan, né? E batesse nela. O Yusuke também tem uma hora que ele ameaça o Leigan, mas assim, poderia bater também na Botan. Então eles ficam naquela, sem ter o que fazer. E o cara lá, o grandão, o monstro grandão, ele tem um tacape grandão assim. Ele começa a atacar o Yusuke e o Kuwabara, batendo lá neles. E ele tá na vantagem. Porque é um espaço curto ali no corredor, como eu falei pra vocês. E ele tá usando a Botan ali como escudo, né? Só que aí o Yusuke tem uma ideia. Ele fala: Botan, levanta os braços. Quando a Botan levanta os braços, ela cai. Porque o cara tava segurando ela pela jaqueta, pela roupa. Quando ela levantou os braços, ela caiu, né? Saiu de perto dele, correu pra trás do Yusuke e do Kuwabara. Aí eles ficaram livres pra poder atacar o cara. O monstro, no caso. Aí eles foram juntos e os dois deram uma voadora assim. Chega, mostrou os pés deles assim com a energia brilhando. E foi bem lá no monstro, derrubou ele. E eles derrotaram o terceiro monstro. Como eu falei pra vocês, todas essas três lutas, praticamente em meio episódio, um pouco mais da metade, foram lutas rápidas, mas cada um deles mostrando o quanto que Yusuke e o Kuwabara elevaram o nível deles de luta e o nível deles de força também, né? Então, enquanto eles estão lá lutando e passando por eles três, quando mostra lá o cão chupando manga e eles apostando lá dinheiro, mostrou que o Tarukani perdeu muito dinheiro, mas muito dinheiro. E para a última aposta, que ficaram apenas agora, depois dos três monstros serem derrotados, ficaram apenas os irmãos Toguro. O Tarukani pensou: beleza, a gente vai apostar e eu vou recuperar o dinheiro, né? Que agora eles vão apostar nos invasores. Porque o Kuwabara o Kuwabara e o Yusuke estão em alta ali, né, nas apostas, porque eles ganharam de todos os monstros até agora. Só que aí o pessoal começa a apostar, o Sakio aposta um valor muito alto, galera. Deixa eu ver se eu lembro aqui, 300 bilhões e tal. Vou colocar o valor aqui de novo, mas cara, é um valor assim absurdo, absurdo pro valor que eles tinham apostado antes. E aí o Tarukani fica louco com o Sakio, fica sem entender porque ele tá fazendo aquilo. E o Sakio é realmente um personagem muito misterioso. É difícil até de entender ele. O anime vai depois detalhar um pouco mais. Mas assim, ele é um cara muito misterioso. Você não sabe de onde ele veio, o que é que ele quer. É meio louco, mas ele tá lá, tipo, deixando o Tarukani morto de raiva. E aí já fica preparado, galera, pro próximo episódio. Eles enfrentaram os irmãos Toguro, porque o Tarukani fala assim pra eles: ó, vão lá buscar a Yukina. Aí os irmãos Toguro vão lá e estão descendo com a Yukina da torre, que ela estava presa naquela torre. Eles estão descendo com ela, ao mesmo tempo que mostra o Riei, já bem próximo mesmo da mansão e sentindo a energia da Yukina. Ele até vai pra lá, em direção à mansão, e termina o episódio assim: os irmãos Toguro descendo com a Yukina, o Yusuke e o Kuwabara chegando lá, e eles entram como se fosse assim, parece uma arena, só que uma arena fechada, e é a primeira vez que eles se encaram. E no próximo episódio, galera, no próximo vídeo, vai ser a luta do Kuwabara e o Yusuke contra os irmãos Toguro, que é uma luta muito legal e que vai alavancar bastante o anime daqui pra frente. Então, nesse episódio foram lutas curtas,
mas que mostraram o avanço dos dois, do Yusuke e do Kuwabara, como lutadores, e que já ficou o gancho, galera, para o próximo episódio, a luta com os irmãos Toguro. Então não perde, dá o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e não perde o próximo vídeo, que é a luta com os irmãos Toguro, beleza? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!